quando eu fazia as férias do Samuel, é sempre um cara muito preocupado, né? Ô Pansieri, é isso, é aquilo, você faz assim, ele sempre foi muito parceiro. E quando ele sai, ali dia 26 de abril, eu sei que eu comecei dia 27 de abril com esse cargo de setorista. Eu não tinha essa pretensão, vou colocar assim, profissional de voltar a ser setorista. Porque eu estava apresentando o Tiro de Meta, que foi um projeto que a gente tinha começado no dia 16 de novembro do ano passado. O Enio saiu, na época o Enio saiu da apresentação do Tiro de Meta, e o Michel Ângelo, que é o nosso diretor, com o João Vitor, que é o nosso vice-presidente, a gente se debruçou ali na nova programação da Itatiaia e o Tiro de Meta teve essa remodelada, sabe? Foi um projeto que eu me debrucei nele, de mudar estética do programa, de ser mais curta a participação do repórter, de ser mais interativo, de ser mais conversado, de ser um astral diferente. Não que o Enio não fizesse isso, mas é porque o Enio ele ia... Estava no do Marco Antônio Bruck, lá de trás. Ele tava com 18 anos de Tiro de Meta e ele ia totalmente voltar para a narração, que é uma coisa que ele ama, que faz, e o garoto que marcou um beijo pro Enio. Então, assim... Eu tava ali no Tiro de Meta, acordando 4h30 da manhã, chegando na rádio, volto de 5h20, olhando o programa, o espelho, o que a gente vai falar, o que dá para cortar, o que dá para colocar, às vezes o que tinha de dar uma readequada no programa, que era uma coisa que eu tava gostando muito de fazer. E a resposta estava bem legal do público. E aí surgiu quando o Samuca vai se dedicar ao canal dele, né? O Samuel vai se dedicar ao canal dele, e aí vem a oportunidade, eles sentam comigo e falam assim, Pansieri, senta a diretoria, acho que é você e tal, você topa? Sabe na hora que você dá uma engasgada assim, opa, sou eu mesmo? Não, você. Aí você para pensar que você ouvia Arthur Moraes, que teve aqui, aí você Paulo Rodrigues, Valdir Barbosa, Pinguim, gente. E aí vira o Emerson Pansieri lá do bairro Santa Terezinha, estudou de bolsa a vida inteira. Eu mesmo? Não, você que show, hein, pai? Que show, hein, pai? Mas vou poder falar o pai? Não, você vai poder. Então, assim, cara, é muito legal hoje estar nessa cobertura do Cruzeiro. É um desafio a cada dia. Eu não esqueço da minha mãezinha, Alzeni Pansieri, que ela sempre falava desde o primeiro estágio: faça do seu primeiro dia... faça do seu dia na empresa como se fosse o seu primeiro. Não esqueça disso. Então, todo dia que eu estou dentro do carro ali pegando a Barão, eu faço a minha oração, agradeço a Deus por mais um dia e falo, lembro da minha mãe, hoje é mais um dia primeiro na minha vida profissional. E assim vai. E tá brilhando. Tá mandando muito bem, tá arrebentando. Que massa, cara. Bem, eu fico feliz porque desde criança eu ouço. Né? Eu sou ouvinte do Emerson desde que era garotinho, cara. Ouvia lá, porque eu sou um cara... E diferentemente de quase todo mundo que entra nessa profissão aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, eu admiro a Itatiaia absurdamente. Sim. Mas na minha cabeça, lá na faculdade, eu queria trabalhar na Rádio Globo, cara. Então eu era muito ouvinte da Rádio Globo. Adorava. Para mim, o melhor programa de rádio até hoje, esportivo, é o Enquanto a Bola Não Rola. No domingo, maravilhoso. Nossa, juntava São Paulo, Rio, BH. É verdade. Era demais, tá? Com a galera muito, muito importante. Você bateu na trave, não foi? Quase. Mas acho que você ficou... Foi você e o Hércules, não foi? Mas assim, no lamento, nada, porque era o Hércules, hoje, né, que saudade do Negão também. Aquela voz maravilhosa e, além da voz, a competência que o Hércules. E ninguém sabe dessa história. O Marcão sabe e o Eltinho também, mas às vezes as pessoas que nos acompanham não sabem, acho que você não sabe. Quando... Olha só como é que... E assim, o dia que o pessoal na Rádio Super me ligou quando o Hércules tinha morrido, para eu falar, eu não conseguia falar, porque vinha muita coisa na minha cabeça. Hércules, Guto Rabelo, Cláudio Rezende, todos me ensinaram muito de rádio. Guiotti também, muita gente não lembra do Guiotti, mas o Guiotti foi um baita de um chefe. Era uma super equipe. Que me deu uma oportunidade, assim, que eu não vou esquecer nunca, aquele 20 de janeiro de 2011. Que eu trabalhava no Tempo, no Super FC, e ele me chamou para uma reunião com o Ike, que era o diretor de jornalismo na época, e aí me ofereceu, você vai trabalhar com esporte e jornalismo no início. E esses caras todos estavam lá. Cláudio, Gutinho, Hércules. E eu não esqueço do Hércules, que quando eu virei setorista do Cruzeiro na Rádio Globo CBN, o Guiotti queria o Hércules.
E era um caminho para o Hércules, mas o Hércules quis narrar. Sim. Ele queria narrar, ele queria ter esse sonho de ser narrador, ele queria atuar como narrador. E aí o Hércules vira para mim e fala assim, eu tô contigo. Eu vou te dar força, eu vou estar com você e eu acho que eu sei que tem que ir. Eu lembro dele falando assim, lá naquele corredor da antiga Rádio Globo. E assim, o Hércules sou o cara que, vou falar que ele, vai garoto, você tem esse sonho, eu tô contigo nessa, eu vou estar do seu lado. Puxava minha orelha, me dava bronca, que ele era meio exótico, assim. Ele tinha um mau humor, né? Mas que era pro seu bem, que era pro meu bem. E assim, toda vez que eu falo do Hércules, dá uma travada, porque ele teve... Se ele tivesse sido setorista do Cruzeiro na época, eu não teria virado. Porque o Cláudio tinha saído, passou o Márcio Elias, passou a Dimara. Aí eu tenho essa ideia que o Ghiotti queria a volta do Hércules para ser setorista, mas ele falou assim, não, acho que agora você vai, mas a gente vai estar junto nessa. Então, assim, negão, onde você estiver, cara... Ou você faz uma falta, desculpa, do caralho, velho. Porque, ó, faz mesmo. Ele era um negócio fora do comum, sabe? Como pessoa, como colega. Quando a Rádio Globo fechou, gente, ele foi o único que ficou no dia 5 de novembro de 2016, numa segunda-feira, 12:30, a gente chega e a gente sabe que o trem estava acabado. E ele foi o único que ficou. Ele sente mal de ter sido o único que ficou. Todo mundo saiu e ele Todo mundo foi demitido e ele ficou, e ele ia ser usado no jornalismo. E eu ligava para ele, conversava com ele, não tá legal isso, parece que eu fui o traíra, aqueles o traíra e tal. E ele nunca a gente ia imaginar isso dele, e ele não foi uma situação que aconteceu em outras praças também. Sim. Mas, assim, lembrar dele é muito bom, cara. Lembrar dele me traz coisa muito boa, assim. E o curioso é que várias pessoas já sentaram aí onde que você está, aqui com a gente batendo papo, e sempre quando fala de Hércules é sempre emocionante. Assim, Marcão tem uma relação com Hércules, né? Tinha uma relação com Hércules muito próxima. A gente sente muito também. Não, e aí, e quando rolou o convite, né, participar aqui com vocês, eu falei pro Marcão, Marcão, tem como eu chegar num campo e não lembrar dele, porque o Marcão também foi outro que me abraçava, né? Porque o Eltinho circulava, né? O Eltinho fazia cruzeiro, Atlético, né? Vôlei, né, Eltinho? Você fazia tudo. Fazia tudo, mas eu tenho uma passagem muito curiosa com você, que mostra a sua humildade, era de você chegar e perguntar assim, e um cara de um talento, né, monstro, né, já estava na Rádio Globo já, e chegava, minhas perguntas estão boas, você acha que eu tô circulando demais? O que você acha de eu ir mais... Pode ir mais duro, pode ir mais... Sabe, um cara, ele me perguntando, verdade, a gente tá tudo no mesmo barco, né? E mostra a humildade, a sua capacidade mesmo, e é por isso que você tá brilhando e vai continuar brilhando. Eu acho que a vida é feita disso, né? Não tem, igual, esses dias eu fui fazer um jogo desses campos assim, e era sempre aquela coisa, né? O Marcão com o notebook dele, que você escalava ele para ir, né? Não era Fusca, era. Aí chegava lá, aí eu pensei, posso ficar aqui na cabine? Às vezes não tinha lugar, né, Marcão? E é muito difícil, assim, às vezes eu lembro com saudade, mas não é uma saudade ruim, uma saudade gostosa, que a gente vivenciou muita coisa junto, profissionalmente, pessoalmente, né? Na época o Marcão tinha uma esposa e a gente saía, né, Mara, com vocês, e a gente ia... Eu lembro daquele dia que a gente foi no Planet Beco, a gente comeu beco para uma semana e um mês e um ano. E assim, cara, a gente sempre teve... E eu mudei pro Castelo, o Marcão teve uma influência muito grande para eu ir pro Castelo também. Não, vai pro Castelo, lá é bom. Éramos vizinhos, pô. Você também morava lá. Eu também. A gente, encontrei com você no Castelo. Várias vezes. Então, assim... E eu lembro, Marcão, você acha que eu vou pra lá mesmo? Eu casei em 2012. Não, vai, Pancete, você vai gostar e tal. Cara, então assim, vocês três, acho que eu sou assim mesmo, eu tenho um carinho enorme por vocês, cara. É muito legal isso. Naquele microfone lá na Rádio Globo, você já falou, né? De Cláudio, Mário Marra. Do Hércules, né? Pô, do Guto, né? Ali teve Mário Marra, Marcelo Beckler, quem mais? Eu entrei pra vaga do Beckler. O Beckler foi pra São Paulo e eu fui pra vaga dele. Uma galera muito competente. O Léo Figueiredo, que hoje tá o Henrique Fernandes. Uma galera muito competente. O Grice também trabalhou. Grice, sim. Era uma equipe muito legal.
o Grice, e na minha época era o Ghiotti, o Piquitito, o Hércules, Grice, eu, passou o Diego Costa, e depois veio o Fábio Pinel, o Pinel volta para a rádio. Cara, a nossa equipe era enxuta. Mas era ótimo. Mas a gente se dava muito bem, muito bem. E hoje, e ali, acho que certamente ali foi uma porta para mim como pessoa, para virar pessoa, assim, né? Porque eu era muito jovem, né? Eu tinha 25 anos. Então, foi importante na formação, Emerson quanto homem, né? E aí, todos vocês têm parcela disso, porque eu nunca tive aquela relação muito boa com meu pai. Eu e meu pai, a gente está resgatando isso agora. E está muito legal, porque meu pai, a gente, né, ficou um pouco separado. Então, em cada amigo, em cada colega, eu sempre vi uma figura de um pai, né? Por ser um pouquinho mais velho que eu. Então era esse sentido que tinha ali, que tinha o Marcão muito, assim, o Eltinho lembrando dessa fase, os colegas, e acho que isso me deu uma base, um alicerce para chegar na Itatiaia. E na Itatiaia eu fiz de tudo, né? Apresentei, fui repórter, produção, âncora. Fiz tudo na Itatiaia. Escrevia. Nossa, eu lembro quando eu tinha que escrever as últimas para o Emanuel Carneiro ler na turma. A pressão. Nossa senhora, a primeira vez que eu escrevi, eu tremia. E ali, nossa, o chefe vai ler isso aqui e tal. E acho que essa base que eu construí... Caralho, que pressão que deve ser. Foi muito grande. Você escrevia os nomes dos times de fora do jeito que fala ou do jeito que escreve? Eu escrevia do jeito que escreve mesmo. Mas aí na hora que eu chegava, isso aqui Manchester United, tá? Aí saiu o Manchester United, todo. Mas ok. Pô, o Emanuel é um monstro. Monstro. Ele tem que vir aqui, nós já convidamos ele. Ele tem que vir aqui, viu, chefe? Porque E eu lembro da primeira vez que eu fui entrar ao vivo, que ele me apresentou na turma do bate-bola, eu tremia, gente. Eu tremia de estar na frente dele, assim. E na hora que eu fui passar o primeiro boletim. E, nossa, cara, me ajudou muito também na construção, de abrir as portas da Itatiaia para mim, e também na minha construção enquanto profissional. Acho que não tem um lá dentro que não tem esse carinho. Esses dias eu fui na festa dos Supermercados BH, e ele tava lá na mesa, sabe? E assim, eu tava na mesa com o Emanuel. E não tem como você não olhar para ele com esse carinho E uma admiração, né? Que sabe? É dele, aquela voz dele marcante, o jeito. Ninguém sabe. Mas o Emanuel, no sábado, ele chegava com a sacolinha, biscoito, refrigerante para todo mundo. Tipo assim, ele levava o lanche de sábado e falava assim, garoto, quem tivesse lá, guarda que é o de amanhã. A refrigerante você guarda na geladeirinha e o restante você guarda no armário, que já é o lanche de vocês amanhã. A gente que ficava na retaguarda ali e tal. E ninguém lembra disso, mas o Emanuel toda vez chegava com o seu lanche para dar pra gente. Esses bastidores são legais demais. Você estava contando pra gente agora mesmo. Tem um profissional lá, muito respeitado na Rádio Itatiaia, que já esteve aqui com a gente. Quando tem gravação de podcast lá, ou gravação, ou ele vai entrar no ar com vocês colocam um tamboretezinho para ele ficar em tela. É para fazer as entradas, né? As entradas. Eu sabia que ia pra trás. Você contou? Ninguém te pediu para contar. Ô, Pio, o seu tamboretinho de madeira eu tive que contar, porque aí você fica mais ou menos do meu tamanho, né, pai? Mas o Pio, que aliás é um cara que hoje ele tá amaciando. A gente divide a cobertura do Cruzeiro, né? Ele muito voltado pro digital, mas aí no rádio também, eu e ele, assim. A parceria é muito legal, cara. É muito legal e a gente se deu muito bem rápido, sabe? A gente meio que se conhece pelo olhar. Eu já sou mais doido, né? Eu sou aquele cara estouradão, assim, falo umas coisas que às vezes eu não preciso falar, depois... Pancieri, Menos, cara, você tá meio bravo demais, não precisa ficar assim, não. Ou senão, às vezes eu falo, Pio, você tem que ser mais elétrico aí. Então a gente tem uma relação muito boa. Mas que ele carrega um tamboretinho, uma caixinha de madeira que ele mandou fazer, acho que uns 20 centímetros. Isso aí é para as entradas de vocês, quando vocês colocam em vídeo, para não ficar